Olá, graça e paz, família, auxílio ao Mestre. Tudo bem? Estamos aí enfrentando a pandemia, enfrentando o coronavírus, mas firmes na promessa de Deus, porque Deus está no controle da minha vida, da sua vida, do Brasil e do mundo. E Ele estando no controle, nós podemos descansar e confiar, que nós não sabemos até onde isso vai dar, mas o nosso Deus sabe de antemão. O justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem nele prazer. E nós vamos prosseguindo, rompendo em fé, nos adaptando a esta realidade. Muitos não estão podendo cultuar na casa do Senhor, mas nós estamos fazendo pelas redes sociais. E hoje, no projeto Auxílio ao Mestre, nós estaremos estudando a lição de número 8, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A lição de hoje, meu amado, ela tem como objetivo mostrar que a fé cristã, ela está alicerçada, fundamentada na rocha que é Cristo. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Jesus, ele é a rocha, tá bom? E nós vamos ver também que ele é a pedra angular nesse estudo. Mas nós vamos ver que ele estabeleceu os apóstolos e profetas também como fundamento. Que fundamento é esse? Concernente à doutrina, concernente aos ensinamentos, concernente às respostas de Deus, às indagações, aos questionamentos e às dificuldades e os levantes que se levantaram dentro da igreja e fora da igreja. É sobre isso que nós iremos falar na lição de hoje. Nos acompanhe. Leitura bíblica em classe. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Efésios capítulo 2, versos 20 ao 22. Prosseguindo, todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Conforme podemos ver nos textos bíblicos escolhidos para esta lição, nós vamos ver uma associação de ideias. Se Paulo, por um lado, ele vem falando de edifício edificado sobre a pedra angular e os fundamentos dos profetas e dos apóstolos, ele está falando de construção. O léxico verbal que Paulo está adotando é de uma construção, de uma edificação. Então, Jesus ele usa o mesmo léxico verbal para falar de uma casa construída sobre a rocha, porque uma base sólida, ela suporta vendavais, tempestades, que aqui sugerem dificuldades, adversidades e problemas. Mas Deus, estando no controle,
tudo vai permanecer no seu devido lugar, porque Ele é quem edificou a sua igreja e ela vai chegar ao seu lugar de destino. Um edifício espiritual. Nesse tópico nós vamos compreender que a igreja do Senhor, ela é um edifício espiritual e não um edifício físico. Muitos associam a ideia de igreja ao espaço físico, aquele espaço onde os irmãos se reúnem. Aquilo ali é apenas um prédio, tá bom, meu amado? Agora, a igreja, ela é um edifício espiritual, onde Deus habita, o Espírito Santo habita e o Senhor Jesus, ele é a pedra angular e a rocha no qual está edificado este edifício. O santuário judeu. Para os judeus, o Templo de Jerusalém representava o centro de adoração a Deus e somente eles detinham o monopólio sobre o templo. Havia uma área denominada o Pátio dos Gentios, com aproximadamente 900 metros. Este espaço ficava em torno do templo, ou seja, os gentios não podiam ultrapassar estes limites. Esta separação entre judeus e gentios quanto ao templo e o direito de se aproximar perante o Senhor foi motivo de hostilidade por ambas as partes. Os judeus se sentiam superiores aos gentios e estes, por sua vez, se sentiam inferiores. Então, o que nós podemos compreender aqui o santuário judeu? Aqui está falando necessariamente, literalmente, sobre o templo judaico. Aquele templo, irmão, foi consagrado a Deus, dedicado a Deus, era o centro da adoração e representava, simbolizava a presença de Deus. Era um templo magnífico nos tempos de Jesus. E aquele templo, irmão, também ele era motivo de desentendimento, discórdia e rivalidade. Por quê? Somente os judeus poderiam adentrar ao templo. Quanto aos gentios, eles poderiam ficar apenas no pátio denominado Pátio dos Gentios, que era uma área de aproximadamente 900 metros, mas eles não poderiam passar dali. Havia um muro de separação. Ali o monopólio do templo, ou o monopólio de Deus, vamos dizer assim, ficava meio que intrínseco que Deus era apenas Deus para os judeus. E os gentios ficavam do lado de fora e tinham que pegar um pouco, talvez, aí da migalha que caía ou sobrava dos judeus. Então, disto aí vinha muita briga, desentendimento, hostilidade. Por um lado, irmão, nós vamos observar que os judeus tinham um sentimento de superioridade. E, por outro lado, os gentios tinham um sentimento de inferioridade no que diz respeito ao templo no qual eles não podiam adentrar. O santuário cristão. Os primeiros cristãos não possuíam templos para se reunirem. Muitos lares serviram de local de reunião e adoração entre eles. À medida que o número de convertidos aumentava, surgiu a necessidade de se construir espaços para acomodar as pessoas. Todavia, esse espaço conhecido como igreja em nossos dias não deve ser confundido como o lugar da habitação de Deus. Cada cristão é templo do Espírito Santo. Neste sentido, a adoração ocorre de dentro para fora e não há um tempo determinado para se iniciar e terminar o culto ao Senhor. Aqui nós vamos falar do santuário cristão sobre duas óticas. O santuário enquanto espaço físico e o santuário enquanto espaço espiritual. Enquanto espaço físico, os primeiros cristãos, eles não dispunham de templo, tá bom, meu amado? Os primeiros cristãos, a igreja primitiva, ela não dispunha de templo.
Os irmãos se reuniam em casa, muitas igrejas, Paulo iniciou o trabalho, foi em lares, em casas, em pequenos, às vezes, espaços reservados para as pessoas se agruparem. À medida que a igreja foi crescendo e tomando uma proporção maior, essas pessoas precisavam de ser bem acomodadas. Aí surgiu aquilo que nós conhecemos como o prédio, um edifício, mas aquilo não era igreja, era dedicado ao culto consagrado ao Senhor, mas aquilo ali não era a igreja eram as pessoas, e a igreja, ela é o santuário do cristão. No que eu estou falando? A igreja espiritual, os crentes que nasceram de novo, que aceitaram a Jesus Cristo, eles são templo, morada e habitação do Espírito Santo. Então, nós somos a igreja espiritual que tem a natureza divina que habita em nós. E diferente do templo físico, do templo enquanto espaço físico, nosso templo, o culto, ele não tem hora para começar e não tem hora para terminar, tá bom, meu querido? Nós cultuamos a Deus 24 horas por dia. O que diz o salmista? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e nunca te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então aí a diferença entre o santuário cristão, todos são lugar de habitação de Deus. A pedra angular. A pedra angular era usada como a base fundamental da construção de um edifício. A partir dela é que seria possível fazer o alinhamento de todo o edifício, isto é, as paredes e pilares a serem levantados teriam como referencial esta pedra. Quem atua na construção civil sabe que a planta de um prédio, casa ou qualquer outra construção precisa estar no esquadro, ou seja, há um ângulo específico a ser observado. Caso contrário, as paredes ficarão desalinhadas, deixando a edificação totalmente torta e passível de desmoronamento. O que era a pedra angular? Muitos irmãos não entendem o que é uma pedra angular. Vamos falar a verdade. Eu também tinha dificuldade de compreender a pedra angular. Quando Jesus ele fala sobre a pedra que os edificadores desprezaram, tornou-se a pedra principal. O que era a pedra principal? Era uma pedra específica que ela já tinha um ângulo, ao que me parece, de 90 graus, que a partir dela é que se estabelecia como seria construído o templo. Não um templo, um edifício, uma casa, uma edificação, tudo a princípio passava por esta pedra. Ela era a pedra fundamental para que pudesse ser feita a construção. Então, todo mundo que trabalha na construção civil sabe que um edifício, uma casa, antes de ser construída, primeiro é feita uma planta, é feito o cálculo estrutural, entendeu? E é preciso fazer o quê? Colocar a construção dentro do esquadro. Você vai dentro do terreno, você vai procurar o ângulo correto de 90 graus nas 4 pontas para que a construção fique dentro do ângulo. Daí o termo pedra angular, tá bom? Ela servia de referência para que toda a construção pudesse ser levantada e as paredes ficassem aprumadas e alinhadas. Por quê? Uma construção, irmãos, onde não há um esquadro, uma construção onde não há critérios para ser construído, o que vai acontecer? As paredes vão ficar tortas, desalinhadas e, em casos mais extremos, a edificação pode ser totalmente abalada e pode vir até a ruir
ou pode vir até ao chão. Por quê? Foi feito torta. Então, nós precisamos compreender que a pedra angular, ela era o ponto de partida que assegurava que a construção ficaria totalmente alinhada de acordo com o projeto. Cristo, a pedra principal. Jesus é a pedra angular no edifício chamado igreja. Foi a partir dele que se deu o início da construção desse magnífico projeto que está em plena expansão. Os profetas e apóstolos são colunas deste edifício. Deus os usou de forma especial nesta construção. Cada salvo em Cristo é semelhante a um tijolo que pertence a este edifício. Jesus, sendo a pedra principal, sofreu a rejeição por parte dos judeus. Todo salvo em Cristo não deve se sentir inferior quando sofrer rejeição por falar e viver as verdades do evangelho genuíno de Jesus. Aqui nós vamos destacar que Jesus, ele é a pedra principal, ou seja, Jesus, ele é a pedra angular, é a pedra que, a partir dela, vai dar-se início a uma construção. É por isso que ele disse, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Então, esse edifício que Paulo está se referindo, irmão, aqui é a igreja, que foi fundada sobre a rocha. Jesus, ele é tanto a rocha, que é inabalável, ela está edificada sobre Cristo, e ele também é a pedra angular desta construção chamada igreja, que é um projeto magnífico da parte de Deus, tá bom, meu querido? A Torre de Babel foi um projeto do homem que não vingou, que não foi adiante. A igreja foi um projeto de Deus realizado em Cristo, acompanhada pelo Espírito Santo, que está em plena expansão. Quase 2000 anos se passaram e a construção continua, meu querido. Glória a Deus. E eu e você pertencemos a esta construção, porque a construção aqui, o edifício aqui é a igreja, lavada, remida, purificada no sangue de Jesus, aqueles que aceitaram a Jesus. Então, todo salvo em Cristo, irmão, precisa ter o mesmo sentimento de Jesus. Observe uma coisa, Jesus, ele sendo a pedra angular, a pedra principal, os construtores, os judeus, a desprezaram. Eles rejeitaram a Jesus. Agora, meu amado, se você tem dificuldade em lidar com rejeição, reprovação, retaliação, pessoas que te perseguem, pessoas que te isolam, vem cá, Jesus passou por tudo isso, irmão. Então, todo salvo em Cristo, ele tem que estar preparado para isso. Ele não deve de forma alguma se sentir inferior por sofrer rejeição por conta de viver as verdades do evangelho verdadeiro, puro, cristalino e genuíno do Senhor Jesus. Levanta a cabeça e dá glória a Deus, meu irmão, porque você não faz parte do grupo dos medíocres da fé. É aqueles que, para eles, tudo é permitido. Então, por esta razão que muitos irmãos, às vezes, sofrem perseguição, são desprezados até dentro da casa do Senhor e fora da casa do Senhor, porque eles vivem um padrão estabelecido pelo próprio Deus. O fundamento, apóstolos e profetas. Aqui, meu amado, nós vamos compreender nesse tópico que não há nenhuma contradição. A igreja está fundada sobre Cristo e não sobre homens. É verdade, a igreja está fundada sobre Cristo. Mas a colocação de Paulo na carta aos Efésios, ele não está dizendo que a igreja está fundamentada em homens. Ela está fundamentada em Cristo. Mas os homens que Deus usou
trazendo a revelação, o conhecimento, a doutrina, os ensinamentos, foram homens que ele levantou. Então, ele ainda continua sendo o fundamento, mas Deus usou apóstolos e profetas. Então, de certa forma, eles foram usados como o fundamento da igreja. Eles estabeleceram os padrões orientados pelo Senhor de conduta, ética, moral, a doutrina. Tudo o que estava no coração de Deus foi comunicado a esses homens concernente à igreja. O conceito de apóstolos. No grego, a palavra apóstolo significa um enviado ou mensageiro. No cristianismo, era considerado como apóstolo os 12 que inicialmente foram chamados por Jesus. Paulo e Tiago, irmão de Jesus, são considerados apóstolos pelo fato de Jesus ter aparecido a eles após sua ressurreição. No lugar de Judas foi lançada a sorte sobre Matias, que preenchia os requisitos para ser um dos discípulos. Eles eram considerados as maiores autoridades na igreja primitiva. Seus escritos e ensinos e doutrinas eram aceitos por toda a comunidade cristã. Então, o termo apóstolo, literalmente, no grego, significa enviado e mensageiro. Agora, quando nós olhamos sobre a ótica do cristianismo, a aplicação desta palavra, ela se enquadra aos discípulos, aqueles 12 que Jesus chamou inicialmente, tá bom, meu querido? Este era um dos critérios para ser apóstolo, ter andado com Cristo, ser testemunha da ressurreição de Cristo e ter caminhado com Ele. Então, os 12 apóstolos. Aí nós vamos observar Paulo e Tiago. Lá em Atos dos Apóstolos e em outras cartas, nós observamos que eles são chamados também de apóstolos. Paulo não andou com Jesus e Tiago também não andou com Jesus. Por que eles são considerados apóstolos? Porque o próprio Jesus apareceu para eles após ter ressuscitado. Ele se apresentou a Paulo e ele também se apresentou a Tiago, conforme está escrito lá em Atos dos Apóstolos, tá bom, meu querido? Então, outro critério, Matias. Matias foi lançado sorte entre ele e uma outra pessoa, porque o grupo inicialmente era de 12 e a vaga de Judas precisava ser preenchida. A sorte foi lançada sobre Matias. Por quê? Matias estava com eles desde o começo. Ele também foi testemunha da ressurreição de Jesus. E outra coisa sobre os apóstolos, eles eram considerados, irmãos, as maiores autoridades na igreja primitiva. Seus escritos, seus ensinos e doutrinas eram aceitos por toda a comunidade cristã daquela época e dos nossos dias. Então, eles lançaram o firme fundamento da fé cristã a partir dos ensinamentos de Jesus, do que eles aprenderam com Jesus, e a partir também, meu querido, das revelações que foram passadas gradativamente à medida que a igreja ia crescendo e evoluindo e amadurecendo. A doutrina dos apóstolos. Jesus é a pedra angular. E os apóstolos foram colunas nas quais ele confiou-lhes a continuidade da pregação do evangelho e assegurou-lhes que fariam obras maiores que ele. Os apóstolos conviveram com Jesus desde o início de seu ministério e testemunharam sua morte, ressurreição e ascensão ao céu. A doutrina deles tinha como base os ensinamentos repassados por Jesus em vida e, à medida que a igreja crescia, o Senhor Jesus lhes repassava as doutrinas e revelações,
visando o andamento da obra e a harmonia no meio da igreja. Conforme nós compreendemos aí desta passagem bíblica, é a doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Na verdade, era a doutrina de Cristo, porque Cristo ele era a fonte da inspiração dos apóstolos. Então, nós observamos que estes apóstolos foram usados por Deus como colunas, como fundamento, no sentido de trazer à igreja o ensino, o embasamento para a fé cristã. Então, qual era a doutrina deles? Primeiro, a doutrina deles estava baseada, fundamentada, acerca daquilo que Jesus ensinou a eles. Eles andaram com Jesus por um período aproximado de 3 anos e meio, segundo alguns teólogos. Esse período foi um período de conhecimento, de amadurecimento, de preparo, ou seja, Jesus estava preparando esses homens para algo maior. Então, eles tiveram uma base. Agora, eles não tinham ainda todo o conhecimento acerca da igreja. Eles começaram e, à medida que a igreja foi crescendo, tomando forma, se desenvolvendo e amadurecendo, o Senhor foi trazendo revelação e entendimento. Para você ver uma coisa, a princípio, os apóstolos, que eram judeus, eles acreditavam que a salvação era somente para os judeus, até que Pedro, após ter tido uma visão dada pelo Senhor, e o Senhor falou com ele que alguns homens iriam chamá-lo e que era para ele acompanhar aqueles homens. E ele chegou à casa de Cornélio. E quando ele chega na casa de Cornélio e todos foram batizados no Espírito Santo, a igreja compreendeu que a salvação não estava limitada, restrita somente aos judeus. Outro momento que nós vemos da doutrina dos apóstolos já foi discutido semana passada. Eles queriam impor sobre os cristãos gentios a circuncisão. Eles achavam que aqueles que aceitaram a Jesus precisavam passar pela circuncisão. E Paulo ele provocou o primeiro concílio da igreja. Então nós vamos vendo que, à medida que a igreja foi crescendo, tomando forma, foram surgindo dúvidas, questionamentos, que Deus veio trazendo a resposta certa através dos apóstolos. Neste sentido, eles são o fundamento. Então, a revelação de Deus, ela não veio de forma total. Jesus disse certa feita para os discípulos, olha, muita coisa eu ainda tenho para dizer para vocês, mas vocês ainda não estão preparados. Amém, meu amado? O testemunho dos profetas. Há uma distinção entre dons e ministérios na nova aliança. Há o dom de profecia e há o ministério profético. Paulo, neste ponto da carta, se refere àqueles a quem foi confiado o ministério profético. As doutrinas, revelações e a base da fé cristã foram comunicadas pelo Senhor aos profetas e aos apóstolos. O apóstolo Paulo deixa-nos um exemplo de modéstia e visão de reino. Embora seja ele o maior escritor do Novo Testamento, ele não se vangloriava, antes reconhece a importância e a relevância do papel que fora exercido pelos demais apóstolos e profetas. Aqui nós vamos observar aqui o testemunho dos profetas. Alguém pode ler esse texto de forma equivocada e achar que os profetas aqui está se referindo aos profetas do Antigo Testamento. Mas Paulo ele traz a ordem apóstolos e profetas. São os profetas na nova aliança. Alguns compreendem que os profetas eram somente no Antigo Testamento. João Batista foi o último profeta da antiga aliança.
Na nova aliança, nós precisamos trazer aqui uma palavra para esclarecer alguns questionamentos. Não vou aprofundar, mas dentro da nova aliança existe a profecia, o dom de profecia enquanto dom, e existe o profeta enquanto ministério. Então, na nova aliança existe dons e ministérios, tá bom, meu querido? São aproximadamente 9 dons espirituais. Alguns teólogos divergem acreditando que são mais, mas vamos ficar pelo menos 9 dons espirituais. E a diversidade também de ministérios, tá bom, meu querido? Uns foram chamados para pastores, outros foram chamados para profetas, outros para apóstolos, outros para mestres e doutores. Tudo visando o crescimento da obra de Deus. Então, profeta aqui, que Paulo está se referindo, não é pessoa que tinha necessariamente o dom de profecia, mas eram pessoas que tinham a chamada, o ministério profético, como o caso do profeta Ágabo. Ele profetizou que haveria fome sobre a terra naquele período da igreja primitiva, e de fato ocorreu. Ele profetizou, pegando o cinto de Paulo, e ele mesmo se amarrou, se atou e disse: olha, assim farão ao dono deste cinto. E a profecia se cumpriu. Então nós vemos que Deus usou esses homens. Então as doutrinas, as revelações e a base da fé cristã, meu irmão, que temos hoje, que nos foi passada, não foram comunicadas pelo Senhor aos profetas da nova aliança e aos apóstolos. Agora, uma coisa que eu quero fazer uma colocação é a postura do apóstolo Paulo. Ele, escrevendo à igreja de Éfeso, ele mostra que ele não era a última bolacha do pacote, irmão. Não era ele que fazia a roda girar. Paulo compreende que ele era apenas mais uma peça dentro dessa engrenagem chamada igreja. Ele é o maior escritor do Novo Testamento. São aproximadamente 13 cartas atribuídas a Paulo. Mas ele aqui vem dizer que o fundamento dos profetas e dos apóstolos, ele não quis dizer eu sou o fundamento que Deus usou para trazer a doutrina, a revelação e o conhecimento para a igreja. Então eu vejo da parte dele modéstia, humildade, meu irmão. Ele não queria ser mais do que aquilo que Deus havia estabelecido para a vida dele. Há muitas pessoas que se vangloriam, há muitas pessoas que não podem subir num tijolo que faz discurso, irmão. São pessoas vaidosas, soberbas e prepotentes. Então é preciso entender, compreender e valorizar a chamada, o ministério que Deus tem na vida do outro. Talvez não seja igual ao seu, seja diferente, mas cada um está trabalhando visando o reino de Deus e a edificação do corpo de Cristo. Glórias ao nome do Senhor. Texto bíblico. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versos 11 e 12. Aqui Paulo está trazendo, irmãos, uma lista de ministério e não de dom. Ser apóstolo era um ministério, ser profeta era um ministério, ser evangelista, ministério, pastor, ministério, doutores ou mestres, professores, pessoas que ensinam, que têm conhecimento bíblico, que eram usadas, também ministério. Então, qual o objetivo? Visando o aperfeiçoamento, a edificação dos crentes. Não é se autopromover por conta do evangelho, mas é promover o evangelho,
a edificação do corpo de Cristo. Glórias ao nome do nosso Deus. Edificados para a morada de Deus. Nesse tópico nós vamos compreender que a igreja, os salvos em Cristo, eles foram edificados para serem moradas de Deus. Por que Deus me salvou? Por que Deus te salvou? Para que nós pudéssemos ser o quê? O templo, morada e habitação de Deus. Então Deus não se conteve ficar no céu. Deus desejou habitar entre os homens através do seu Filho e após a ressurreição ele estabelece a igreja e ele vem agora por intermédio do Espírito Santo para habitar dentro do homem. Agora nós fomos edificados para sermos morada de Deus. Isto é uma dádiva, é uma bênção, mas também, meu irmão, é uma responsabilidade, porque existe um padrão de conduta ética, moral e espiritual estabelecido pelo próprio Deus, que foi comunicado pelos profetas e pelos apóstolos. Edifício bem ajustado. Valendo-se da metáfora da construção civil, todas as colunas, vigas e paredes precisam estar devidamente ajustadas com o projeto original elaborado pelo arquiteto ou engenheiro. Um erro de cálculo ou um pequeno desvio pode comprometer toda a construção. Sobre a ótica espiritual, Deus foi o arquiteto, Jesus a pedra angular, o Espírito Santo o mestre de obras, e cada crente é participante desta construção. Alguns são tijolos, outros pisos, outros colunas, outros vigas, enfim, somos um edifício vivo no qual Deus habita. Glórias ao nome do Senhor. Aqui um edifício bem ajustado. Paulo aqui, irmãos, ele está falando de uma construção planejada, projetada, uma construção que foi pensada. Então, Deus não trabalha de improviso. Tudo que Deus faz, primeiro ele planeja, ele cria e depois ele traz a existência. Tá bom, meu querido? Então, envolve todo um planejamento. Então, Deus idealizou, arquitetou e planejou. Na construção civil, irmão, é bem parecido. É feito primeiro uma planta, é o cálculo estrutural, qual material que vai ser usado, onde ficarão as vigas, colunas e parede. Tudo isso é calculado antecipadamente, previamente. Então, isso aí eu estou usando sobre a ótica da construção civil, o léxico verbal usado aí por engenheiros, arquitetos, por aqueles que trabalham na construção civil. Trazendo aqui para o mundo espiritual, fazendo aí uma analogia sobre a ótica espiritual, Deus ele foi o arquiteto, Jesus a pedra angular, não somente a pedra angular, Jesus ele foi a rocha na qual a igreja foi firmada, fundada e inaugurada. O Espírito Santo ele foi o mestre de obras, porque é ele que está acompanhando a igreja. Ele disse, eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador. Ou seja, o Espírito Santo é que está acompanhando a igreja no seu dia a dia. E cada crente, irmãos, é participante desta construção. E nesta construção, que é a igreja, que ela ainda está em construção. Entenda uma coisa. A igreja, ela ainda está em construção. Já se passaram quase 2000 anos e o projeto de Deus ainda não terminou. Muitos ainda se renderão ao Senhor.
muitos na sua casa ainda confessarão Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Muitos pelos quais você ora e intercede se converterão ao Senhor. Então, todos nós fazemos parte deste edifício bem ajustado. Nesse edifício, nós podemos usar também uma metáfora, que alguns são tijolos que estão no lugar certo, colocado no prumo por Jeová, outros são pisos, outros colunas, outros são vigas, enfim, somos um edifício vivo no qual Deus habita. Então nós vemos aí a diversidade de propósito de Deus na vida de cada crente. Alguns serão colunas, outros serão vigas, outros serão piso, outros serão parede. Então, se todo mundo quiser ser coluna, e se todo mundo quiser ser viga, e se todo mundo quiser ser piso, e se todo mundo quiser ser teto, então, quer dizer, vai ficar um prédio meio doido. Então, cada um é uma peça fundamental dentro desse edifício vivo, onde Deus habita e que está ainda em plena expansão. Templo santo no Senhor. Na antiga aliança, os gentios eram impedidos de adentrar ao santo templo. Caso descumprissem tal ordenança, eles seriam mortos. Na nova aliança, todo aquele que reconhece o sacrifício de Jesus e o confessa como Senhor e Salvador de sua vida, se torna um templo santo dedicado a Deus. O primeiro templo feito por Salomão foi consagrado a Deus. Todavia, ele não habitava nele. Jesus, com o seu sangue, consagrou a Deus um templo muito mais excelente. E Deus habitou nesse templo, a saber, aquele que nasceu de novo. Glórias ao nome do nosso Deus. Aqui sobre o templo santo no Senhor. O templo de Israel, irmãos, o templo físico, ele era tido como um local santo. Ele era consagrado ao Senhor, era o lugar de adoração, da liturgia do povo judeu. Mas o gentio não tinha acesso. Ele ficava do lado de fora. É igual hoje nós fizéssemos o nosso culto e as pessoas, os que não são da nossa igreja, ficassem do lado de fora, querendo entrar, mas o portão fechado, daqui vocês não podem. Vocês podem ouvir os louvores, vocês podem ouvir as orações, mas vocês não podem entrar para adorar junto com a gente, tá bom? Então, era mais ou menos assim. Agora, na nova aliança, o que Jesus faz, irmãos? Na nova aliança, meu querido, todo aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e o confessa como seu Salvador, se arrepende do seu pecado e evidencia mudança de vida e abandono do pecado, ele se torna um templo santo dedicado a Deus. Veja só, o gentio que não podia nem chegar no templo, tinha que ficar do lado de fora. Agora Jesus pega, o eleva e ele é o templo, morada e habitação de Deus. Glórias ao nome do nosso Deus. Aí eu faço aqui uma comparação, uma analogia, meu irmão. O primeiro templo feito por Salomão, que foi consagrado a Deus, Deus manifestou a sua glória, os sacerdotes não podiam ficar de pé, foi uma festa muito grande em Israel. Agora, uma coisa, Deus, ele não morava no templo. O templo, irmão Mauro, mas tinha lá a Arca da Aliança com os querubins, com os anjos ali, que representa que Deus... Irmão, você acha que Deus vai ficar preso dentro de uma Arca da Aliança, meu querido? Aquilo ali era um símbolo da presença de Deus. Quando você vê a foto do presidente Jair Bolsonaro numa autarquia ou numa instituição, significa que o presidente está ali? Não. Significa que aquele prédio, aquela autarquia, ela é da República Federativa do Brasil, cujo presidente é Jair Messias Bolsonaro. Então, o Templo de Salomão,
que ele consagrou a Deus, ele era um símbolo da presença de Deus, mas Deus não habitava nele. Agora, o Filho de Deus, que não é o Salomão, mas é filho de Davi, que é Jesus Cristo de Nazaré, ele consagrou a Deus um templo muito mais excelente do que o templo de Salomão. Irmão Mauro, mas como assim mais excelente? Querido, a Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O templo de Salomão, ele era lindo, majestoso, suntuoso. Se fosse calcular o que ele gastou ali, foi milhões e milhões de dólares. O templo que Jesus consagrou é você, eu. Nós somos consagrados a Deus, santificados ao Senhor e passamos a ser o quê? Morada de Deus. Então, esse templo é todo aquele que nasceu de novo e que confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Glórias ao nome do Senhor. Você é mais lindo do que o templo de Salomão. Todo o dinheiro gasto na construção do templo de Salomão não se compara a você, meu irmão, a você, minha irmã, porque o Espírito Santo de Deus habita na sua vida, com coronavírus ou sem coronavírus, com câncer ou sem câncer, com prosperidade ou escassez, na riqueza ou na pobreza, empregado ou desempregado, isolado na sua casa ou no meio da sociedade. Você é templo, morada e habitação do Espírito Santo. Quem tem Deus na sua vida nunca está isolado. Pode não estar reunido na igreja, templo físico, espaço físico, mas a igreja verdadeira é você, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Morada do Altíssimo. Todo salvo desfruta do livre acesso ao Santo dos Santos. Ele é templo do Espírito Santo. Por esta razão, deve viver uma vida santa e reta aos olhos de Deus e diante dos homens. Cada crente é responsável pela manutenção do templo do Espírito Santo, que é o seu próprio corpo. Nosso corpo, alma e espírito pertencem ao Senhor. Não obstante, Ele não nos obriga a sermos santos. Cada um é livre para fazer o que quer com o seu corpo nesta vida. A eternidade há de revelar a diferença entre aquele que se santificou e aquele que não fez. Observa, nós somos morada do Altíssimo, tá bom, meu querido? Nós somos morada do Altíssimo. Outrora havia separação até mesmo do sumo sacerdote, que é o que mais se aproximava do Santo dos Santos. Então, e era uma vez por ano. Na nova aliança, Jesus rasgou o véu e hoje nós temos livre acesso a Deus através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, nós somos um templo vivo, móvel. Agora, meu querido, cada crente, cada cristão, ele é responsável pela manutenção do seu templo, do seu corpo. O seu corpo, o meu corpo, ele é templo, morada e habitação do Espírito Santo de Deus. Tá bom, meu querido? Então é responsabilidade sua. Não é do seu pai, não é da sua mãe, não é do pastor, não é do presidente do ministério, não é do evangelista ou do dirigente. A responsabilidade é sua. Nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, meu querido, eles pertencem a Deus. Agora, só tem uma coisa: Deus não obriga ninguém a ser santo. Deus não obriga ninguém a obedecê-lo. Deus não obriga ninguém a se sujeitar a Ele. A palavra do Senhor: sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Segui com todos a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Então, meu irmão, isso aí é uma ordenança bíblica, tá bom? Agora, se você quer obedecer, é uma decisão sua. Há muitos que estão na casa de Deus usando de mentira, usando de engano e não tem nada de Deus na sua vida. Ele não se santifica, está na moda aí agora falar que saiu do armário, está na moda aí agora viver conforme o mundo vive e sair bonito no YouTube e falar, eu saí do armário agora, eu confessei que... Não, você não saiu do armário, você assumiu a sua natureza pecaminosa. Você deixou o Espírito Santo de fora, tá bom, meu querido? O Espírito Santo, ele se entristece e ele se retira da vida da pessoa, porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Aqui parece que está tudo normal, parece que não aconteceu nada de diferente, pelo menos aos olhos da grande mídia. Alguns até aplaudem. Agora, meu querido, sobre a ótica da eternidade, vai fazer uma diferença tremenda entre aquele que se santificou, que cuidou desse templo, que é o corpo, que é o templo do Espírito Santo, e aquele que não santificou, que viveu numa vida de pecado. Ali, meu irmão, vai haver uma separação, tá bom, meu querido? Então, eu escolhi ficar aos pés de Cristo, viver uma vida santa. Que Deus abençoe a todos. Estamos encerrando o nosso trabalho e eu quero orar nesse momento. Eterno Deus e glorioso Pai, Tu és santo, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és o amado e o desejado das nossas almas. Meu Deus, nós Te agradecemos pela palavra que o Senhor nos deu nesta ocasião. Meu Deus, que vidas sejam impactadas pela Tua palavra, que vidas sejam renovadas pela Tua palavra. Meu Deus amado, nós Te louvamos que a nossa fé está alicerçada na rocha firme e inabalável que é Cristo. A nossa fé, meu Deus, está fundamentada na pedra angular, no qual esse edifício foi levantado. E os fundamentos, os alicerces, ó Pai, foram lançados pelo Senhor. O padrão de conduta moral, ética, as ordenanças, diretrizes concernente à igreja foram repassados pelo Senhor por intermédio dos apóstolos e dos profetas. Nós Te agradecemos pela vida desses homens, ó Pai, que se deixaram usar pelo Senhor, que se colocaram como instrumento nas mãos do Senhor. Ó doce, maravilhoso Espírito Santo de Deus, Tu que habitas em nossas vidas, venha nos santificar, venha nos purificar, sonda, esquadrinha e conhece o nosso coração e retira aquilo que não está correto. Nós não queremos viver uma vida do pecado, nós não queremos fazer esse templo de imundície, templo de sujeira, templo, meu Deus, onde o santo e o profano estão, meu Deus, misturados, não há separação. Nós queremos ser consagrados, dedicados ao Senhor. Meu Deus, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Toma, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos. Venha, meu Deus, completar a obra que o Senhor iniciou nas nossas vidas através da pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. O Espírito Santo é aquele que nos acompanha, é aquele que nos purifica, nos santifica por intermédio da palavra revelada e ensinada, comunicada por intermédio dos apóstolos, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, que nós tenhamos uma vida separada. Meu Deus, dá-nos força para mortificar a nossa natureza pecaminosa com as suas paixões, o mundo, o diabo e o pecado. Meu Deus, nós queremos Te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo o sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Mas eu tenho a certeza que em caso de arrebatamento, nem eu,
e nem você estaremos aqui. Nós estaremos nos encontrando com o Senhor por sobre as nuvens. Guarda o que tu tens e não deixe que ninguém te tome. Continue sendo firme, fervoroso na obra de Deus. Deus abençoe, fique na paz, em nome de Jesus. Já ia me esquecendo, o próximo trimestre, terceiro trimestre, eu decidi, na direção de Deus, acredito que Deus esteja comigo, por esta razão eu peço a você oração, que nós estaremos produzindo conteúdo, as 13 lições. Nós não deixaremos de ter estudo, nós não vamos repetir estas lições aí do segundo trimestre. O Espírito Santo já está comunicando ao meu coração, eu já estou produzindo, já estou escrevendo, e eu tenho certeza, se você orar, apresentar a minha vida, o Senhor vai me dar mais revelação, conhecimento, e nós vamos compartilhar esse material em PDF, gratuitamente. Não, gratuitamente não. Jesus já pagou lá na cruz do Calvário, por isso que você vai receber. De graça recebei e de graça dai. Fique na paz, Deus te abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.